Olá pessoal, vamos para a aula 155, avaliando o aprendizado. A questão número 1 diz assim: o bloco mostrado abaixo, apoiado em uma superfície horizontal, tem massa 2 kg e está em movimento sob a ação de uma força F constante de módulo 10 newtons, tá? Então o bloco está numa superfície horizontal de tarará, aí 10 newtons. Está aqui o bloco. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície horizontal vale 0,3. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine para um deslocamento de 5 metros o trabalho das forças F, FAT, força de atrito, peso, normal e da resultante. Quer saber o trabalho de todas as forças e o trabalho da resultante. Então vamos lá. O deslocamento é um deslocamento de 5 metros. Tá? Aí, vamos às forças atuantes. Gravidade 10, massa 2, o peso vale quanto? 20 newtons para baixo. Normal para cima, numericamente igual ao peso, 20 newtons. Bom, agora eu vou ter que calcular a força de atrito, ele não me deu. A força de atrito, nós sabemos, a cinético é o μ cinético vezes a normal. A normal, ela vale quanto? 20, e o coeficiente ele me diz que vale 0,3. Então, 0,3 vezes 20 newtons dá quanto? 0,3 vezes 20 dá 6 newtons. Então, dali, opondo-se ao deslocamento, nós temos uma FAT, força de atrito, igual a 6 newtons. Vamos ao trabalho de cada uma das forças. Trabalho, como todas as forças são constantes, eu posso pegar a força, multiplicar pelo deslocamento e o cosseno de θ. Todas as forças, inclusive a resultante, é constante. Tá? Já vamos calcular a resultante. Quanto é que dá a soma vetorial de 20 vertical para baixo com 20 vertical para cima? 0. Essas duas se anulam. 10 horizontal para a direita com 10 horizontal para a esquerda, a resultante é 24 horizontal para a direita, tá? 20 era na outra questão, né? Tava com 20 lá aplicando a teoria. 4 horizontal para a direita. Tá aí. Bom, vamos então ao item A. Na ordem que ele pediu. Trabalho da força F. É a força... Quanto é que é a força F? 10 newtons vezes o deslocamento, 5. Eu já estou botando aqui direto. Força, 10, deslocamento 5 metros, cosseno de 0. Quanto é que é o cosseno de 0? 1, mais 1. Então, o trabalho da força F, a primeira pedida, dará mais 50 joules. Está ali. Por aplicação de fórmula. Não teve muita coisa, então, difícil, né? Segundo, trabalho da força de atrito. Tá? É só um item, né? Não precisa botar. Vou botar A, B, C, D. Segundo item, trabalho da força de atrito. É a força de atrito, que é quanto? Tá lá, calculei. 6 newtons vezes deslocamento. 5 metros vezes cosseno de 180. Quanto é que é o cosseno de 180? O cosseno de 180 graus é menos 1. Então, esse valor aqui é menos 1. Então, a resposta, o trabalho da FAT, da força de atrito, dará menos 5 vezes 6, 30 joules. Tá aí o trabalho da força de atrito, menos 30 joules. Aqui um trabalho motor, aqui um trabalho resistente. C, trabalho da força, na ordem que ele pediu, peso. Direto, trabalho do peso é 0. Por quê? Peso é perpendicular ao deslocamento. Toda força perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo. D, quanto é que é o trabalho da força normal? 0. Por quê? Porque a normal está perpendicular ao deslocamento. E o último, trabalho da FR. Tem duas maneiras, né? Vamos fazer das duas maneiras. O trabalho da FR é a FR vezes o deslocamento vezes o cosseno de 0, que é o ângulo entre a força resultante para a direita e o deslocamento. Então vamos lá, quanto é que dá o trabalho da FR?
Força resultante, 4 newtons vezes deslocamento 5 metros vezes o cosseno de 0 mais 1. Trabalho da força resultante dará mais 20 joules. Segunda maneira, soma todos os trabalhos. Soma todos os trabalhos. Vou fazer aqui, ó. Outra maneira, soma todos os trabalhos de todas as forças atuantes. Ou seja, soma o trabalho da F com o trabalho da FAT, com o trabalho do peso, com o trabalho da normal e vê quanto é que dá. Esse aqui, trabalho da F, é mais 50. O da FAT é menos 30. O do peso é 0, o da normal é 0, mais 50 mais 30, mais 20. Tá? Então tem duas maneiras de fazer a questão de número 1. Número 2. Uma caixa de 50 kg é puxada ao longo de 10 metros de um piso horizontal por uma pessoa que exerce uma força F de 100 newtons, que forma com a horizontal um ângulo θ menor que 90 graus. O chão é áspero e exerce sobre a caixa uma força de atrito de módulo 50 newtons. Determine o trabalho de cada uma das forças que agem sobre a caixa. O trabalho da força resultante. Tá? Então, na número 2, tem uma caixa. Essa caixa aqui, ela tem uma massa de 50 kg. É um ângulo θ menor que 90. Só que não é 0. Ele não falou, né? Mas não é 0 graus. É só menor. Então, eu imagino... Não, ele falou, na verdade, porque ele me disse dados, seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na verdade, ele me disse que não pode ser 0 graus. A força F vale 100 newtons. 100 newtons. A força de atrito, ele me falou, a força de atrito que se opõe ao movimento 50 newtons. 50 newtons se opondo ao movimento. E ele nos disse também que o deslocamento é de 10 metros. Então essa caixa se desloca por 10 metros. É pedido a vocês, primeiro determine o trabalho de cada uma das forças. Vamos lá. Mesma coisa, bem parecido. Item A. Quanto é que é o trabalho da força F? Força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Então, trabalho da força F. Força F, 100 newtons. Deslocamento, 10 metros. E ele nos dá prontinho, já que o cosseno de θ me deu seno de θ. Para quê? Para me enrolar, né? Pegadinha. Então não precisa para nada. 0,8. 100 vezes 10 dá 1000 vezes 0,8, isso aqui dá mais 800 joules. Esse é o trabalho daquela força F inclinada. Segundo, quanto é que é o trabalho da força de atrito? Vou chamar de B. O trabalho da FAT é força de atrito vezes deslocamento vezes cosseno de 180 graus. Olha lá, trabalho da FAT, quanto vale? Da força de atrito? Força de atrito 50 newtons, deslocamento 10 metros, cosseno de 180 menos 1, então está aqui, menos 500 joules é o trabalho da força de atrito. Força-peso para baixo, deslocamento para a direita. Já sabemos que o trabalho da força-peso é 0. Item D, trabalho da normal. Normal aponta para cima, deslocamento para a direita. Lembrem, sempre que o ângulo é 90 graus perpendicular, o trabalho é nulo. Não há trabalho. E o último é o trabalho da força resultante. Tá? Aqui eu vou fazer só de uma maneira agora. O trabalho da força resultante é... Notem que aqui é mais interessante fazer pela soma dos trabalhos. O trabalho da força resultante é o trabalho da força F, mais... Senão eu ia ter que decompor essa força. Não. Direto, o trabalho da força F, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da normal. Então, o trabalho da força resultante é mais 800, mais menos 500, mais 0,
E o trabalho da força resultante dará mais 300 joules. Esse é o trabalho da força resultante. Mais 300 joules. Beleza? Vamos para a questão de número 3. Então tá aí, número 2 está pronto. 1 e 2 estão prontos. Número 3. A questão de número 3 pede para nós o seguinte. Número 3 pede para nós o seguinte. Um carro de massa 1.600 kg é arrastado por meio de um engate conforme exemplifica o esquema a seguir. São dados que g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 60,05. A força de resistência imposta ao movimento tem intensidade 20% do peso do carro. E a força transmitida pelo engate, intensidade igual a 60% do peso do carro. Determine o trabalho realizado pela resultante que atua no corpo em um deslocamento de 100 metros. Ah, interessante então. Tem um carro, quem tem o livro aí, facilita. Mas tem um carro que ele está então inclinado, existe um reboque aqui, né? Está sendo rebocado, e aqui tem uma corda, não vou desenhar todo o reboque, mas ele diz que o ângulo aqui é 60 graus, tá? Então a força que o reboque faz, rebocando o carro, é para cá, é F. Nós temos aqui o que? Uma força de atrito se opondo ao movimento do carro, uma FAT, tá? Ele me diz que a massa do carro é de 1.600 kg. Então, o peso do carro é fácil, porque o peso do carro é quanto? 16.000 newtons, certo? Ele pede primeiro para nós o seguinte, na verdade ele pede o trabalho da força resultante. Quais as forças que atuam aqui? O deslocamento é para a direita, e esse deslocamento para a direita vale 100 metros. Para um deslocamento de 100 metros. O peso, esse peso que eu calculei, 16.000 newtons, é para baixo. Peso para baixo. A normal aponta para cima. Não é numericamente igual ao peso, né? Nós já vimos lá que essa força tem uma componente Fy. Bom, não vem ao caso aqui, tu vai ver por quê. Notem que eu tenho 4 forças. Eu tenho F, Fn, atrito e peso. O trabalho da força F é calculado com a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de quanto? Ângulo entre a força e o deslocamento. 60 graus. Ele me deu que o cosseno de 60 é 0,5. Vamos calcular o trabalho da força F então. A força F... Ah, ele me disse que a força F, ó... A força de... Ah, ele disse duas coisas. Que a força de atrito é 20% do peso do carro e a força F é 60% do valor do peso do carro. Vamos então ver esses valores antes de iniciar a questão. Tá? Então ele me disse que a FAT, a força de atrito, é 20%, 0,2 do peso. Então tá aqui. Então vou saber que a força de atrito vale 0,2 vezes 16.000, dá quanto? 3.200 newtons. Então está aqui a FAT. Agora, ele me disse que a força F é 60%, 0,6 de 16.000. Ou seja, a força F, 60% de 16.000, dá 6 vezes 16 é 96. Então 9.600 newtons. Então descobri a força de atrito e a força F antes. Ele me disse, na verdade, praticamente. Só tinha que fazer uma pequena porcentagem. Trabalho da força F, bora! 9.600 newtons vezes 100 metros vezes quanto? 0,5, que é o cosseno de 60. 96 dividido por 2 dá 48. Então isso aqui vai dar 48, ó. 0,5 vezes 96 dá 48. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros joules. 480.000 joules é o trabalho da força F. Vamos ao trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito é força de atrito
vezes deslocamento vezes cosseno de 180 graus, que é o ângulo entre a força de atrito e deslocamento. 200 newtons vezes 100 vezes menos 1. Então, o trabalho da força de atrito dará menos 32 com 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 0. Menos 320 mil joules. Sabemos que o trabalho do peso é zero e o trabalho da normal é zero porque eles estão perpendiculares ao deslocamento. Então, para terminar, como é que eu acho o trabalho da força resultante? O trabalho da força resultante é somar todos os trabalhos. Então, vou fazer uma soma. 480 mil joules mais menos 320 mil joules mais zero, soma de todos os trabalhos, aqui da força F, aqui da força de atrito, força peso, força normal. Então, resposta, trabalho da FR mais 160 mil joules. Muitas vezes aqui nessa parte de trabalho e potência, tu vai ver como está no gabarito assim, ó, mais 160 quilojoules, um K minúsculo, ao invés de botar 160 mil, 160 quilojoules é o trabalho da força resultante, questão número 3. Vamos para a questão número 4. A questão número 4 é um gráfico que diz assim: um bloco de massa 2 kg é acelerado a partir do repouso por uma força resultante de direção coincidente com a direção do deslocamento, e cujo módulo varia com espaço S de acordo com o gráfico abaixo. Tá? Então, mostra o gráfico para nós, força versus deslocamento, ele botou aqui versus S, tá? Tanto faz o símbolo usado. Aí vai crescer, cresce, depois mantém constante e depois decresce aqui. Aí ele fala o seguinte para nós: força aqui vale 20 newtons, aqui 0,4, 8 e 10, aqui deslocamento em metros, tá? Vamos a algumas perguntas. Primeiro, determine o tipo de movimento descrito nos blocos nos trechos 1, 2 e 3. Bom, se a força está a favor do movimento, o que vai acontecer? Vamos cuidar, hein? Não é gráfico de velocidade, é gráfico de força. Força, primeira pergunta, força resultante é massa vezes aceleração. Eu pergunto, no primeiro pedaço, deixamos aqui de pedaço 1, aqui de pedaço 2 e aqui de pedaço 3. Força resultante crescente, aceleração crescente. Nós temos no movimento 1 um movimento variado. Variado, não é uniformemente variado. A aceleração aumenta no movimento 1. A aceleração aumenta. Não é um movimento uniformemente variado. É um movimento variado, com aceleração que varia. Tá? E velocidade varia também, mas a velocidade está aumentando e não em quantidades iguais, em tempos iguais. No segundo movimento, nota, muito perigoso isso aqui, porque a força resultante é constante no segundo pedaço, a massa é constante e a aceleração é constante. É um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração é constante. Nota, muita gente deve ter classificado errado isso aqui, achando que era um movimento uniforme. Pessoal, movimento uniforme, a aceleração é zero. Isso aqui me mostra que a aceleração é zero? Não, me mostra que a aceleração é constante. A aceleração é constante, não a velocidade. A velocidade é variável, cuida e perigo, né? E a terceira pergunta é: que tipo é esse terceiro movimento? É um movimento variado também, onde a aceleração diminui. Então, eu não tenho nenhuma parte de movimento uniforme. Todos os movimentos variados. E só um é uniformemente variado, porque a aceleração é constante e não nula. Tá?
E a velocidade varia em todos os casos, todos são movimentos variados. Qual é a aceleração do bloco ao passar no espaço 2 metros? Qual é a aceleração instantânea do bloco ao passar por 2 metros? Em 2 metros, aqui ó, ele terá a metade da força resultante. Então, naquele instante, eu sei a força, porque isso aqui está crescendo linearmente. Então, se sai de 0, vai para 4, vai de 0 para 20, a força é 10. Então, no item B, basta fazer FR igual a MA. FR igual a massa vezes aceleração. A massa foi me dada. A massa, ele me diz que é 2 kg aqui nesse exercício. 2 kg. Então, ó, se a força resultante é 10 e a massa é 2 kg, naquele instante, a aceleração 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado. E por último ele pede qual o trabalho em todo o deslocamento. Em todo o deslocamento eu vou ter que calcular toda essa área aqui desse trapézio. Tá? Eu quero fazer a soma desse triângulo, mais desse retângulo, mais desse triângulo. Faz, da tua maneira. Mas olha que barbada. Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura do trapézio. Base maior, 10. Base menor, ó, de 4 a 8, 4. Vezes a altura do trapézio, 20 sobre 2. 20 sobre 2 dá 10. 10 mais 4 dá 14. 14 vezes 10, 140. Se a área deu 140, o trabalho é mais 140 joules. Está ali o trabalho da força resultante, mais 140 joules, que é o item C da questão de número 4. Fechou? Então, o que nós vamos ter agora? Agora nós vamos ter a última questão, número 5. Um bloco de 30 kg é arrastado sobre uma superfície horizontal por uma força paralela à superfície, cuja intensidade varia com o deslocamento de acordo com o gráfico a seguir. Tá, então ele me deu o gráfico. Então, questão número 5 me deu o gráfico de força em newtons, deslocamento em metros, e é pedido o seguinte, tá? A força ela é constante e depois ela decresce, certo? Então aqui ó, ele diz que é 15, aqui ele diz que é 20 e aqui ele diz que é 200. É pedido assim, sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície μ é 0,4, μ é 0,4, determine o trabalho da força resultante no deslocamento do bloco de 0 a 20. Nota que eu tenho duas forças atuantes. Eu tenho o trabalho eu tenho um bloco na horizontal, esse bloco tem 30 kg, ele fala para nós. Tem uma força que é no sentido de deslocamento do 20 metros aqui, ó. O deslocamento é 20 metros, eu olho no gráfico. Essa força ela é constante, mas depois ela diminui, ela é variável. E eu tenho o trabalho da força de atrito, só que essa é constante. Por quê? Porque a força de atrito é constante e o deslocamento está aqui. Peso é para baixo, normal para cima. Ele está pedindo o trabalho da força resultante. Pois bem, o trabalho da força F eu faço via área do gráfico. Aqui, essa área, base vezes altura, 15 vezes 200. 2 vezes 15 é 30. Com mais 2 zeros, 3.000 essa área aqui. Agora, 5 ó, de 15 até 20, 5 vezes 200 dá quanto? Dá 10.000. Não, dá 1.000. 5 vezes 200 dá 1.000. Sobre 2 dá 500. Então a área total 3.500. Então o trabalho da força F, a soma das áreas, trabalho da força F mais 3.500 joules. Certo? Agora eu preciso calcular o trabalho da força de atrito. Ele não me deu, mas é fácil. Força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal. Coeficiente de atrito eu sei. Coeficiente de atrito é 0,4 vezes a normal, que é
300. Então eu sei que a força de atrito vale 120 newtons, tá? Agora, quanto é que é o trabalho da força de atrito? É a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. Está oposto ao deslocamento. Então, 120 newtons vezes deslocamento, 20 metros vezes menos 1. Nota, 2 vezes 12 dá 24. Primeiro vamos botar aquele sinal de menos lá, o menos 1. 24 com mais 2 zeros, menos 2.400 joules. E para fechar, quanto é que vai dar o trabalho da força resultante? É o trabalho da força F, que é variável, mais o trabalho da força de atrito, que eu acabei de calcular, mais o trabalho do peso, que é 0, mais o trabalho da normal, que é 0. Bora lá então, o trabalho da força F dará quanto? Mais 3.500 mais menos 2.400 mais 0, então eu tenho que o trabalho da força resultante vale mais 1.100 joules, tá? Então nós temos aí a questão de número 5, beleza? Até a próxima aula, aquele